Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos aí estejam muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece aí, eu chamo Eunice, moro em Moçambique, amo o Brasil. E gente, hoje venho reagir ao vídeo incrível, um vídeo que fala que, gente, o português do Brasil está conquistando o mundo todo. Nossa, é todos os países amando falar português do Brasil. Estão falando, né, praticamente, o português brasileiro. Vamos neste vídeo entender por que isso está acontecendo, né? Se é novo, não esqueça aí de se inscrever, compartilhar com seus amigos e familiares. E bora lá, gente, a este vídeo incrível que você vai se surpreender com certeza. E vai deixar aí comentário do que você acha disso, das pessoas falarem um português de vocês brasileiros, ou de estar falando até mesmo sem perceber, né? Então vamos lá. Todos sabemos que as línguas se influenciam umas às outras. Por exemplo, se viste o meu vídeo sobre a história da língua portuguesa, sabes que, embora o português tenha nascido do latim, ao longo da sua história foi sofrendo influência de línguas como o árabe e o tupi-guarani, entre outras. A forma mais comum de influência entre línguas são os empréstimos lexicais, ou seja, as palavras que uma língua adquire de outras línguas. Hoje em dia vemos esse tipo de situação um pouco por todo o mundo, com as palavras que vêm do inglês, os chamados anglicismos. Palavras como software, marketing, benchmark, etc. Mas a influência de uma língua sobre outra não se manifesta só em empréstimos de palavras. Também se manifesta a nível da gramática e, por vezes, até da fonética. Por exemplo, acredita-se que este R, que eu e a maioria dos portugueses pronunciamos como se nos estivéssemos a engasgar, tenha aparecido por influência do francês, algures a partir do século XVIII. E tal como uma língua pode influenciar outra diferente, também variantes de uma mesma língua se podem influenciar entre si. No vídeo de hoje, vamos ver como é que o português do Brasil está a influenciar o português de Portugal e porquê. Gente, ele explica muito bem. Eu costumo ouvir algumas pessoas falarem que o português de Portugal é um meio que difícil de ouvir, né? Quando a pessoa fala. E eu já tive uma meio que experiência assim, né? Já ouvi uma portuguesa falando e aí ela falava muito rápido que não dava para perceber, né? Mas ao passar do tempo fui me acostumando, né? Então logo a gente tem que perceber que às vezes é quando a pessoa fala assim pelas primeiras vezes, mas depois se acostuma. E que eu gostei, pelo menos ele fala meio que assim devagarzinho e deu para perceber muito bem, nem parece um português falando, né? Uma pessoa de Portugal falando, mas dá para entender muito bem o que ele está explicando, que legal. E agora vamos entender como é que isso está funcionando, gente. Aqui eu já amo o sotaque do Brasil e até as pessoas falam que eu estou falando tipo brasileiro, não porque é igual, né? Mas algumas palavras eu já estou adquirindo assim do Brasil. Agora vamos lá ver o que faz com que isso aconteça, né? A gente está preocupado em querer entender, porque todo mundo querendo falar o português do Brasil. As pessoas gostam do português brasileiro. Começamos pelo porquê. Porquê é que o português do Brasil tem tanta influência na forma como falamos em Portugal? Por onde é que começo? O Brasil é o 5º maior país do mundo a nível de área e o 7º maior a nível de população. Dos cerca de 240 milhões de falantes nativos de português que existem no mundo, quase 90% são brasileiros e apenas cerca de 4% são portugueses, e os restantes distribuem-se pelos outros países de língua oficial portuguesa. O Brasil é o colosso do mundo lusófono. Disso não há dúvida. Nossa, gente, Moçambique nem é um tercinho do Brasil. Nossa, até já falaram que Moçambique pode caber em um estado aí do Brasil. Então, nossa, nós somos muito pequenos para vocês brasileiros. Estamos numa dimensão mesmo bem pequena assim. E portanto é perfeitamente normal que tenha uma influência cultural desproporcionalmente grande sobre os restantes países de língua portuguesa. Esta influência do Brasil é sentida não só em Portugal, mas em todos os países de língua portuguesa. E também não é um fenómeno novo. Existem imensas palavras de origem brasileira que utilizamos há séculos, como canoa, capoeira, caju,
mandioca, carioca, tapioca ou maracujá? A verdadeira questão... Gente, a mandioca, os brasileiros falaram que só em algumas regiões é que falam, mas não todo o Brasil. E parece que a maior parte do Brasil fala macaxeira, mas como tem a mandioca, de fato pode ter surgido nesse estado que fala mandioca, né? Assim, nossa, que legal, né? Por que é que esta influência linguística do Brasil sobre Portugal se tem tornado tão importante nos últimos anos? Por que é que só hoje em dia é que se escrevem artigos de jornais alarmistas sobre crianças portuguesas que, ou não, falam brasileiro? A resposta é simples. Antigamente tínhamos um enorme oceano a separar o Brasil de Portugal e dos restantes países lusófonos. Mas na última década essa distância foi superada graças à internet. Graças à internet, todos os portugueses estão agora expostos ao português do Brasil de uma forma nunca antes vista. Mas antes de te contar as consequências que isso tem, quero primeiro explicar-te como é que tu podes usar a internet para aprender qualquer língua que queiras, graças ao patrocinador do vídeo de hoje, o italki. Se segues o meu canal há algum tempo, não é a primeira vez que me ouves falar no italki, nem vai ser a última, porque uma das minhas resoluções para este ano de 2024 é de fazer 2 aulas por semana no italki. Atualmente estou a fazer aulas de alemão para tentar chegar ao nível C2 e a partir de abril vou começar a fazer aulas de romeno, uma língua que comecei a aprender o ano passado, mas que nos últimos meses ficou em pausa. Ou seja, como podes ver com a minha experiência com o italki, quer queiras melhorar uma língua que já falas bem ou começar uma língua nova desde o zero, no italki vais sempre encontrar um professor adequado ao teu nível e aos teus objetivos com a língua. O italki é uma plataforma que te permite que legal, encontrar gente, tutores né? A privados pessoa pode de aprender qualquer língua. aprender, e tu é que defines o preço máximo que queres pagar por cada lição. Talvez estejas a aprender uma língua estrangeira para te tornares mais competitivo no mercado de trabalho. Nesse caso, podes escolher um tutor que se especialize em negócios, entrevistas de emprego, etc. Ou talvez queiras apenas aprender uma língua porque desejas visitar um país específico. Podes escolher um tutor que seja desse país e assim aprendes a variante da língua que mais te interessa. Por exemplo, português europeu ou brasileiro, inglês britânico ou americano, espanhol ibérico ou argentino, etc. Para escolheres o teu... Gente, achei bem legal isso, né? Eu não sabia disso. E outra coisa, gente, queria contar o seguinte, que a mandioca, que nem eu falei anteriormente aí, a mandioca, aqui a gente fala mandioca, e quando eu falei mandioca, algumas pessoas no canal, né, como o público maior é o brasileiro, falou que Eunice, aqui a gente não fala mandioca, mas outras pessoas falaram que aqui fala, então... deve ter surgido no Brasil, ou a gente aqui fala, não sei se veio do Brasil ou se é, mas é uma coisa que a gente fala de mandioca só, macaxeira não. Se você chegar aqui e falar que é macaxeira, ninguém vai entender o que você quer, mas a mandioca todo mundo, né, sabe aqui que a mandioca é a mandioca mesmo, essa da folha da matapa que a gente chama aqui. Ideal, só tens de definir os parâmetros de pesquisa, ver os vídeos de apresentação dos gente, que legal essa forma de aprender a língua, né? Reduzido. Por isso, se quiseres começar este novo ano da melhor forma, inscreve-te grátis no italki seguindo o link na descrição. Ao usares este link vais estar a apoiar o meu canal e com as aulas de italki vais fazer imenso progresso na língua que estiveres a aprender, quer seja português ou qualquer outra língua. Eu nasci nos anos 90 e quando eu era criança só se ouvia português brasileiro na ocasional canção que passava na rádio ou na ocasional telenovela que dava na televisão. Mas hoje em dia toda a gente tem um smartphone e todos os jovens passam horas e horas em aplicações como YouTube, TikTok e Instagram. Ao serem portugueses, estes jovens vão naturalmente ter tendência a consumir conteúdo online em português. E a esmagadora maioria do conteúdo em língua portuguesa que existe na internet é brasileiro. Ou seja, os jovens portugueses têm no seu dia-a-dia quase tanto contacto com o português do Brasil como aquele que têm com o português de Portugal. Quase como se... Gente, ele tem toda a razão. Houve um tempo que eu, para mim, pensei que só tinha brasileiro, tanto no YouTube, tanto nas outras plataformas, porque é muito canal do Brasil, gente. É mais de milhões de canal. Nossa, não tem nem comparação com Moçambique também, ou Portugal. Não tem comparação. Eu acho que é por isso que
A internet está influenciando as pessoas, mesmo pessoas que não vivem em país que fala a língua portuguesa, aprendem o português brasileiro, porque é muita gente nas plataformas falando essa língua do Brasil, que é linda demais, é muito incrível. Eu amo o português brasileiro, acho um sotaque, um som muito, muito bonito mesmo, muito bonito. É isso aí, vocês estão de parabéns, brasileiros. Fossem bilíngues destas duas variantes da língua. Isto faz com que seja natural que acabem por usar palavras, gramática e até pronúncia brasileira quando falam entre si. Mas esta influência não se limita às crianças. Hoje em dia, toda a gente passa horas e horas na internet e toda a gente em Portugal consome muito conteúdo brasileiro. Como tal, é normal ver muita gente nos seus 20, 30 e 40 a deixar escapar um ou outro brasileirismo nas suas conversas do dia-a-dia. Gente, mesmo é isso até de mesmo. forma intencional. Influência de Já vimos porque é que o português brasileiro é tão omnipresente em Portugal. Mas como é que esta sua influência se manifesta? Como já disse, a manifestação mais evidente é a utilização de palavras e expressões brasileiras por parte de portugueses, sobretudo crianças e jovens. Como relatado pelo artigo do Diário de Notícias de 2021, hoje em dia é comum ouvir jovens portugueses usar palavras brasileiras quando falam com os seus amigos e referirem-se à relva como grama, ao autocarro como ônibus e até aos repousados como bala. A palavra risca é agora uma listra, o eletrodoméstico que conserva os alimentos no frio passou de frigorífico a geladeira e quando os jovens se dirigem a alguém, esse alguém agora é um cara. Isto são exemplos de palavras como... Gente, por exemplo, eu amo a palavra cara. Sério, é uma palavra que eu gosto do Brasil, a palavra cara, porque aqui a gente fala pessoa. Até gente aqui não é muito falado. Eu estou falando gente muito, porque estou lidando muito com vocês aí do Brasil, mas aqui a gente fala pessoa. Quer falar um conjunto de pessoas, pessoal. Então, tem sido assim. Agora, imagina essa de cara, eu acho show de bola. São palavras que eu amo mesmo do Brasil. E não tem jeito, as crianças de Portugal também vão sempre adotar o português brasileiro. É o mais... eu às vezes acho até o mais fácil, gente. Sei lá, não sei, né? Acho mais fácil porque às vezes vai direto nas coisas. Agora a gente às vezes vai para lá, depois volta. Nossa, tipo, enrola muito para chegar numa única coisa. É muito diferente mesmo dos brasileiros, o português, o nosso português, né? Comumente usadas no Brasil a serem adotadas em Portugal por crianças mais jovens e num contexto mais informal. Mas como eu já disse, este tipo de influência acontece a pessoas de todas as idades e não se limita à adoção de vocabulário. Também a gramática sofre alguma influência brasileira e por vezes há portugueses que dizem coisas como ir num lugar em vez de ir a ou para um lugar, sou grato em vez de estou grato. Gente, quem concorda comigo, imagina, a gente também fala assim, ir para um lugar, né? Ir a um lugar, para um lugar, e no Brasil é só ir num lugar, ou sou grato, nós sou agradecido. Tipo, o nosso português com o de Portugal é quase que parecido, né? Agora, no Brasil, eu acho que eles são mais diretos, né? Assim, muito bom isso. Ou estou agradecido. Também se começa a perder um pouco a mesóclise, que é uma forma gramatical em que o pronome é colocado entre a raiz e a terminação do verbo quando este é conjugado no futuro e no condicional. Ou seja, formas verbais como dir-te-ia e ver-nos-emos são por vezes ditas como diria-te ou te diria e veremo-nos ou nos veremos. Nos veremos. Aqui confesso que não sei mais se isto fácil do acontece por Brasil. influência brasileira ou simplesmente por este tempo verbal ser complicado e, portanto, haver uma tendência a cair em desuso, como aliás já aconteceu com as conjugações verbais na segunda pessoa do plural, o vós, em quase todo Portugal. Falo sobre isso neste vídeo, se te interessar. E tal como o pronome pessoal vós caiu em desuso em Portugal, também os pronomes de complemento indireto lhe, lhes e vos são cada vez menos utilizados. Por exemplo, eu disse-lhe passa muitas vezes a eu disse a ela, ou então eu disse-lhes passa para eu disse a eles. Há quem em vez de dizer comprei-vos uma prenda, diga comprei uma prenda para vocês. Gente, agora me fale aí,
Vocês não acham o português do Brasil mais fácil de lidar, de falar? Eu acho mais fácil, né? Não querendo ofender a língua, o português de Portugal, que também é lindo, gente, é muito lindo, só que um pouco mais complicado, tipo, mais difícil, né? Agora, o português brasileiro é fácil de aprender. Eu acho que é por isso que os gringos, até que não falam a língua portuguesa, têm facilidade em aprender a língua, o português do Brasil, né? Eu acho que eles têm mais facilidade, porque é do Brasil, mas de Portugal, se calhar, eles possam ter um pouco de dificuldade. Não é fácil, né? Então, quero ver os comentários de vocês aí. Eu próprio já dou por mim muitas vezes a dizer com vocês em vez de convosco, que seria a versão portuguesa. Por exemplo, vou viajar com vocês em vez de vou viajar convosco. E não podemos falar de gramática sem falar do gerúndio. Em Portugal, tirando em certas regiões específicas, como no Alentejo, Algarve e nas Ilhas, muito pouca gente usa o gerúndio depois do verbo estar. Aquilo que em inglês seria I'm doing, para nós é estou a fazer, enquanto que no Brasil é estou fazendo. No entanto, começa-se a ver cada vez mais pessoas usando a forma do gerúndio, sobretudo os jovens que seguem influencers brasileiros. Este gerúndio, que no século XIX... Gente, isso é verdade. Eu amo isso de estou fazendo, estou beijando, estou trabalhando. Tipo, sempre tem essas palavras que a gente acha incríveis. Estou beijando, estou fazendo, estou trabalhando. Agora, eu ia falar assim, eu estou a trabalhar. Se fosse aqui no português de Moçambique, eu estou a trabalhar. Eu estou a cozinhar. Agora, o brasileiro fala, eu estou cozinhando. Fala meio assim, né? Não quero errar o português de vocês, porque eu também não falo mais o português de Moçambique, né? Mas amo muito o português brasileiro pela facilidade, é muito simples. Se começou a perder em grande parte de Portugal, parece estar a regressar graças à influência brasileira pela internet. Já sei que este vídeo vai provavelmente atrair muitos portugueses que se vão queixar de que o português está a ser desvirtuado pela forma de falar brasileira e muitos brasileiros que vão dizer que o português brasileiro é a forma correta e melhorada da língua portuguesa. Na minha opinião, ambos estão errados e proponho outra forma de ver as coisas. Existem muitas formas de falar, muitos sotaques e expressões regionais dentro de uma mesma língua, sobretudo uma língua global como o português. Como tal, o melhor que podemos fazer é continuar a aprender mais sobre a nossa própria língua e procurar adaptar a nossa forma de falar de acordo com o contexto em que nos encontramos. Por exemplo, eu falo de uma determinada forma quando estou com os meus amigos, falo de uma forma um pouco diferente num contexto formal, e quando falo com brasileiros também falo de forma diferente, tentando adaptar o meu vocabulário para que me entendam melhor. Se fores português ou portuguesa, diz-me nos comentários se já deste por ti a usar expressões ou gramática brasileiras, de forma intencional ou não intencional, e se fores brasileiro ou brasileira e estiveres a viver em Portugal, diz também se procuras usar vocabulário português quando falas com portugueses. E se gostaste deste... Gente, eu achei muito incrível, é isso mesmo, tem toda a razão aí. A gente tem mais que aprender, né? Sempre, nunca deixar de aprender e ver se está certo, né? Por isso que até eu gostei do coisa que ele falou aí, de aprender a língua, porque até a nossa própria língua a gente pode aprender mais coisas, né? Do que a gente nem sabe ou não fala. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e sem querer ofender tanto o português do Brasil como de Moçambique, tanto de Portugal, são portugueses lindos, mas sempre com as suas diferenças, né? Mas do Brasil eu acho mais incrível, né? Então é isso aí, até a próxima. Não esqueça de se inscrever, compartilhar e deixar aquele like. E quem não conhece ele, eu vou deixar aí sempre na descrição, que vocês vão poder conhecer mais coisas de Portugal, porque com certeza ele é português. Então é isso aí, até a próxima, gente. Tchau, tchau, um beijo grande a todos vocês. Clica aqui para veres o próximo.